de volta com o programa Brasil Cristão, ao vivo para todo o Brasil, ao vivo no nosso canal do YouTube. Deixa eu fazer isso agora aqui, porque senão depois eu vou esquecer. Gente, aqui ó, vamos comigo? Pegue o seu celular, você vai ligar para aquela pessoa que você quer que assista o Brasil Cristão e não tem o sinal da TV. Século XXI. Aí, tudo bem, a gente vai mostrar para você que nós estamos ao vivo 24 horas agora no canal do YouTube. Entrou no YouTube aqui, você vai digitar aqui, ó, RS21, meu já está aqui. Você entrando aqui na rede Século XXI, você está... tem como pegar aqui? Ele tá? Vai, olha lá. Aqui, ó. Você está dentro do canal da rede Século XXI. Gente, estamos com um logo novo, bonito, de 21 anos. Olha aqui que lindo. Aí aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Você vai fazer isso para cá, vai clicar em canais. Aí você sobe, tá vendo aqui, ó, Rede Século XXI ao vivo, você clica aqui, opa. Peraí, gente, aqui, tá acabando? Não, não. Clicou, aí você clica de novo, atenção, atenção, atenção. Aqui no canal da Rede Século XXI, gente, estamos com... Viu? Estamos ao vivo, então, lá na Rede Século XXI, é só você entrar lá, compartilha o link para todo mundo assistir, tá bom? Muito bom isso, né, gente? Então, voltando ao nosso tema de hoje, a perseguição aos cristãos no mundo, né, por conta de tudo que temos visto, né, na nossa sociedade. Nós falamos de como começou essa perseguição no primeiro bloco, desde que a igreja nasceu, né, desde que Cristo, nascimento de Cristo ali, Herodes já mandou persegui-lo e então a igreja é perseguida desde sempre. Depois desses primeiros 300 anos veio ondas de perseguição, teve os bárbaros, aí teve o islamismo e aí nós chegamos no século XX, onde houve uma matança, né, dos cristãos por conta das ideologias, dos regimes comunistas e o nazismo. Vamos falar um pouquinho dessa época. Se diz que no século XX o número de cristãos martirizados sobrepassa a soma de todos os demais séculos. E, de fato, é uma afirmação totalmente credível, porque você tem, no século XX, você tem 2 guerras mundiais. Você tem o conflito da Revolução Cristeira no México, você tem a Revolução Espanhola, né? Você tem os regimes totalitários que estão nesse momento matando, né? Como o que está acontecendo na China e por aí vai. Então, realmente, quando você soma todos estes conflitos, o número de mortes é absurdo. Só na Espanha se diz que 40 mil sacerdotes morreram. Então, imagina isso, vai somando isso. É algo assustador, né? Aquilo que nós temos. Então, o ódio à cruz, o ódio a Nosso Senhor, o ódio ao Evangelho se traduziu nas formas mais horrendas de perseguição, né? E isso que nós tivemos Revolução Francesa, isso que nós tivemos... uma série de perseguições nos outros séculos, mas olha o que aconteceu. E a grande tristeza é que, muito embora o nazismo seja algo que a gente pode dizer assim, ele embora você tenha correntes de pensamento neonazistas, é algo pequeno, o comunismo está bem vivo. Super. Bem vivo. Aliás, ele nunca esteve tão vivo, forte e arquitetado como... Agora, o que eu queria trazer aqui é porque, veja bem, nós falamos aqui por que os cristãos são perseguidos, né? Quando Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, ele estava com um medo, ele tinha um medo. Medo de quê? Peraí, vai surgir outro rei? Opa, para tudo. O que é que ele está falando que vai nascer um rei e não vai tomar o meu lugar? É o poder, não é? E depois, o imperador também romano, o poder. Só pode ter os judeus ali, que eu ainda estou de olho, a gente já está acostumado com esse povo, agora surge esse povo nazareno aí. Sempre quando nasce uma ideologia, sempre quando um grupo, não é, de governo quer que o seu poder seja o poder totalitário, ele começa a perseguir os cristãos. Não é? É o que aconteceu no século XX com o comunismo e o nazismo, né, Sim. O cristianismo, do ponto de vista histórico, ele já se mostrou, se não a principal, uma das principais barreiras entre esses regimes totalitários, né, a sede de poder, e a sociedade de maneira geral. O cristianismo, ele sempre vai defender a liberdade de consciência, né? Isso é um princípio do cristianismo, um princípio inegociável. Uma pessoa que não tem a fé cristã,
se ela fizer um estudo sério de sociologia histórica, não precisa ser cristão, uma pessoa que esteja de fora, não tem a mesma convicção que nós, se ela observar a história da humanidade, das civilizações humanas, ela vai perceber que o cristianismo foi a única força no mundo que praticamente dominou um império, um dos mais fortes do mundo, que foi o Império Romano, ao longo de 300 anos. Estamos falando do século I ao século III. Mais precisamente do 2 ao 4, né? O século I foi o que nós falamos no primeiro bloco, a perseguição foi mais dentro do judaísmo. Mas do século II ao século IV, aproximadamente, o Império Romano foi se tornando todo cristão, sem pegar numa arma, sem derramar uma gota de sangue alheio a não ser o próprio. Nenhum povo fez isso, nenhum. Pouco a pouco, a convicção cristã foi se espalhando em todas as camadas da sociedade romana e, quando se percebeu, praticamente todo o Império Romano, mais da metade do Império Romano era cristão, sem nenhuma propaganda, vamos assim dizer, pelo contrário, a propaganda era a chacota, a perseguição, os cristãos sendo mortos. Então, me diga, do ponto de vista sociológico e histórico, qual outro conjunto de ideias, qual outra ideologia, né? Usando aqui uma linguagem de algum não cristão, para nós o cristianismo não é ideologia, Sim. Mas mesmo uma pessoa que está de fora, observando o fenômeno, qual outra ideologia foi capaz de mudar toda uma civilização apenas com discurso e comportamento, sem armas, sem estratégia política, porque os cristãos nunca tiveram uma estratégia política, os cristãos nunca ambicionaram chegar ao poder. Se você for estudar a história de forma honesta, você vai descobrir que quando houve a queda do Império Romano, né, os papas se tornaram ali as autoridades, que foi o que se tornou a cristandade na Idade Média, mas os papas fizeram isso porque se não fosse a igreja, toda a civilização ia cair. Porque houve uma queda da estrutura política do Império, por brigas dentro do próprio Império. Então a igreja, por amor à sociedade, assumiu o poder. Aquilo não foi dado na mão dela. Ela teve que se posicionar, porque senão haveria uma balbúrdia, uma convulsão social naquele período. Mas a igreja nunca ambicionou colocar alguém no poder, a igreja nunca fez uma estratégia, olha, vamos pegar por aqui, vamos fazer propaganda, vamos chegar ali, vamos entrar na educação, vamos entrar no céu, até porque nada disso existia. Né? Escolas foi a igreja que criou, né? No período escolástico, daí vieram as escolas. Universidades foi a igreja que criou, as universitas, junto às catedrais. Hospitais de hospitalidade foi a igreja que criou. E por aí vai, foi a igreja que praticamente erigiu a civilização ocidental inteira. Né? Nós já falamos isso aqui em outros programas, cristianismo, junto com, né, a religião judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, que foi incorporada e traduzida pelos grandes santos da igreja, pelos grandes baluartes da fé católica no Ocidente. Então, a igreja já mostrou, a história já provou que é preciso tomar cuidado. Né? Imagina alguém que queira o poder na sociedade, que queira o poder. Vão ter que tomar muito, muito cuidado com a convicção cristã, porque a convicção cristã, ela não se dobra a poderes escusos desse mundo. É isso que os assusta tanto? Regimes nazistas, comunistas, e esses governos que querem tomar o poder mesmo e dominar. A gente, né, por que tem tanto medo dos cristãos? Né? Sim, porque o poder humano é um engodo, é uma farsa. A pessoa quer ter o poder, né? Ela quer quase que ter o status divino, mas ela não é uma divindade. E qual é a arma dos cristãos? A verdade. Lembrar
àquele regime totalitário que ele não é divino e ele não quer lembrar disso, né? Ele quer fazer às vezes de uma divindade para a sociedade, ser o moderador, o soberano, o absoluto. Daí vem a palavra absolutismo. Então, os cristãos simplesmente porque estão do lado da verdade. E a verdade tem brilho próprio, tem força própria, seduz por si mesma. Então, assim, a nossa arma, né, é absolutamente invencível. A verdade sempre vencerá. O bem sempre vencerá. Cristo sempre vencerá. Tanto isso que o senhor está dizendo, que chegou uma hora que eles falaram, peraí, vamos parar de matar esse povo aí, porque a gente mata aqui, cresce ali, não é? Eles estão se multiplicando cada vez que a gente faz um mártir. Cada vez que a gente faz um mártir, nasce mais, 100 nasce. Então, eles mudaram até a estratégia. Então, agora a gente vai tentar minar a fé deles. Só que hoje, padre, quando a gente sai do século XX e vem para os dias de hoje, nós vemos que essa perseguição continua, não é? Essa matança continua. Os cristãos são tão pacíficos que eles se deixam aprisionar, não é? Em países inteiros. Que aí a estratégia agora meio que muda, né? Porque assim, lá na Ásia, no Oriente Médio e por aí vai, continua sendo a perseguição sangrenta. Sim. Continua sendo. Né? Você ser cristão é motivo de morte, né? Eu me recordo, na segunda-feira a gente conversou com o Asaf Borba, e o Asaf há 23 anos tem missão lá, ele inclusive convidou o Padre Douglas, lembra, Sim, Padre? para nós irmos para o Egito e para a Síria. Exato. E aí ele contou do testemunho daqueles homens que, ajoelhados na praia, eram questionados a deixar a sua fé, e a última palavra que eles pronunciavam era Yeshua. E aí vinha a navalha, né, e cortava o pescoço de cada um deles. Isso, o Estado Islâmico vinha produzindo essa desgraça há pouco tempo, né? E na China está acontecendo neste exato momento. Nós temos notícias, as agências, sobretudo de missões, estão noticiando que os nossos irmãos na China estão sendo agora acuados por causa da fé. Eles estão entrando, mandando tirar imagens, mandando tirar símbolos, mandando renunciar à fé. Sim. Está acontecendo agora, nesse exato momento. Mas no Ocidente, não é isso que normalmente acontece. Muito embora aconteça ainda no nosso meio. Como não recordar, na França, o padre que estava celebrando a missa e entrou alguém e o apunhalou. Né? Como não recordar o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que em nome do movimento Black Lives Matters, eles entram nas igrejas e começam a pichar as nossas imagens, a derrubar os nossos edifícios. Agora, isso está acontecendo agora. Ou né? essas militâncias LGBT e feministas que também picham as nossas igrejas, agridem os cristãos. Como não recordar o evento em que os jovens fizeram um cordão humano ao redor da Catedral de Buenos Aires? Exato. Na França agora, né? Nós temos muitas notícias. A Europa, não existe uma perseguição sangrenta na Europa, mas já existe uma perseguição de tirar Deus de todas as coisas. Porque né? é aquilo que você vinha falando, você veio colocando isso, mudou a tática, né? A partir de Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt, a revolução agora é cultural. Então, a ideia deles é o seguinte, como fazer... Bom, tirar a igreja do mapa não dá, já vimos que não dá. Vamos tentar fazer que a existência dela ou não seja indiferente. Exato. Indiferente. Vamos tentar arrancar aquilo que torna a dimensão sobrenatural. Vamos tentar, olha, sabe, deixa eles celebrarem missa. Mas vamos fazer, mas que aquilo deixe de ser o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que aquilo deixe de ser algo sobrenatural e passe a ser uma reunião como qualquer uma. É verdade. Né? Vamos retirar o sobrenatural. Eu penso assim, isso que você está dizendo é uma opinião minha, né? Olhando esse quadro, nós vamos minar a fé até que nós consigamos ter um número de cristãos bem reduzido. E se esse nos derem muito trabalho, a gente mata. Ou não, eu acho que é isso. Né? Ou além. Que muitos criaram uma narrativa evangélica, ao invés do evangelho genuíno, uma narrativa evangélica que faça com que
as pessoas se creiam cristãs, generosas, convictas e etc., mas na verdade elas são, sabe a imagem que está me vindo? Né? Acho que é o Espírito Santo que está me trazendo. Sabe aqueles balões de hélio? Sim. Que são feitos para subir? Só que se você não, dependendo da quantidade de gás que tem ali, ele nem sobe e ele também não cai, né? Ele fica parado assim no ar. Então, o que essas ideologias, as ideias que foram sendo disseminadas na sociedade, na formação de clérigos, sim, dos fiéis, né? Foram sendo disseminadas de um modo que ninguém pode dizer que o balão não está cheio. Ele está cheio, só que a gente tira um pouco do gás de dentro dele para que ele não suba um tanto que nos comprometa, né? Que nos atrapalhe, que ele acabe ficando em destaque. Padre, isso é o que acontece na China hoje. Se você for na China, você vai encontrar lá uma igreja mundial lá, todo mundo vai ali. Se quer rezar, vai ali. Ali tá tudo, a gente monitora tudo que vocês vão falar. Não é? Olha, eu vou receber... Eu quero chamar aqui para participar conosco, eu tenho a alegria de chamar ele aqui, né? Eu o conheci quando ele era um irmão religioso aqui no Brasil e agora ele é sacerdote e está nos Estados Unidos, né? Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Quero dar as boas-vindas ao Padre Anselmo Hernandes. Padre, que alegria receber o senhor no programa Brasil Cristão. Bem-vindo. Lá está. Muito bem. Tudo bem, Padre? Tudo. Uma alegria. Padre Anselmo, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco para quem está nos assistindo aqui no programa Brasil Cristão. Estou tendo um pouco de dificuldade em ouvir você. Não sei se poderia repetir. Se o senhor pode se apresentar. Muito bem. Eu sou o Padre Anselmo Hernandes e sou dos Legionários de Cristo. Sou aqui da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Trabalhei há muitos anos aí no Brasil, principalmente no Sul, Porto Alegre, um tempo em Curitiba e em São Paulo. Estou agora trabalhando aqui na cidade de El Paso, no Texas, no hospital militar. Maravilha. Padre, o senhor, como capelão, já esteve no Iraque, no Afeganistão, no Kuwait, na Jordânia, e nós estamos hoje conversando aqui a respeito da perseguição que o cristianismo recebe, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco daquilo que o senhor pôde ver por esses lugares aonde o senhor passou, a respeito da perseguição ao cristianismo. Bom, eu estava até pensando nisso hoje de manhã, porque nós falamos, consideramos muito o elemento da perseguição dos cristãos em países tipo Iraque, Afeganistão e todos esses lugares. E realmente é verdade, é uma perseguição aberta ao cristianismo. Mas aqueles que são cristãos. E uma coisa que é realmente maravilhosa, edificante para todos nós. Quantas vocês lembrarão quando a catedral aí no Iraque foi bombardeada por alguns, deixamos assim, e os soldados americanos que formaram uma vaia assim de segurança para que os católicos pudessem ter a sua missa. E a gente pensaria que quem ia ir numa missa depois de um ataque assim? Ao contrário, aí estavam, com a sua fé. E o que eu estava pensando agora de manhã é que
essa perseguição é verdadeira, é verdade. Mas é a perseguição que nós enfrentamos todos os dias nas nossas sociedades, que em princípio, em teoria, são sociedades abertas e vou dizer assim, democráticas, né? Como é importante nós perceber e entender e captar a realidade dessa perseguição, que é real também, né? Interessante. É muito real, é exatamente isso que nós estávamos falando aqui, padre, que enquanto lá no Oriente existe essa perseguição aberta, não é? E outros lugares como o Ocidente, por exemplo, está vivendo essa perseguição cultural, essa perseguição ideológica que está acontecendo no nosso meio. Mas é importante nós perceber que muitas vezes somos nós mesmos os que estamos facilitando, por assim dizer, essa perseguição. Como assim? Eu digo para aqueles com os quais eu trabalho que se eu não conheço a minha fé, eu não posso amar a minha fé. Se eu não amo a minha fé, eu não vou defender a minha fé. Então, como é importante que nós não facilitemos essa perseguição, mas que sejamos aqueles que, como São Pedro, como São Paulo, conheçam a sua fé e saibam levar essa fé aos seus irmãos. A fé é a verdade. Temos a verdade. Por que ter medo? E é exatamente essa a nossa missão aqui também, né? No Brasil Cristão Fernando, Padre Douglas. Eu estou com uma pergunta no coração. Eu queria saber se o senhor consegue trazer essa resposta. Quando o senhor andou por esses lugares onde existem essa perseguição aberta aos cristãos, o senhor escutava algum tipo de justificativa? Hoje, né, nos tempos de hoje, existe alguma justificativa que sai da boca dos que perseguem os cristãos, dos que matam os cristãos? Algum porquê? Alguma coisa que a gente possa saber, padre? O senhor consegue trazer essa resposta? As razões de hoje são as razões de sempre. Ok? É a mesma razão que foi utilizada para perseguir os cristãos que seguiam a Jesus Cristo no início, esses apóstolos, esses discípulos. É a mesma razão que se utiliza hoje. O cristianismo, a nossa fé, incomoda. Incomoda, a verdade incomoda, a cruz incomoda. Porque não vemos a cruz simplesmente como um elemento com Cristo. Vemos a cruz como um elemento assim isolado. E a cruz, só a cruz, não tem sentido. A cruz com Cristo traz esperança. A cruz com Cristo traz o céu. Eu acho que aquele que realmente e sinceramente se abre a essa fé, mesmo nesses lugares, não pode mais do que dizer sim, Senhor. E eu posso dizer de quantos a gente não conseguiu batizar, dar a comunhão, etc. Mesmo nesses lugares. Porque se somos sinceros e somos abertos à realidade da fé e à mensagem de Jesus Cristo, não tem como não dizer sim. Padre Anselmo, o senhor deve ter sido testemunho, o senhor deve ter visto muita gente dando um testemunho de uma fé viva, de um amor a Nosso Senhor, muito belo, especialmente nos lugares por onde o senhor passou. Teria alguma história, algo que lhe tenha tocado o coração, que o senhor poderia compartilhar conosco para ajudar aqueles que estão aqui no Brasil, que é uma terra que o senhor conhece bem,
onde aparentemente temos todas as facilidades, talvez não valorizemos os meios que temos diante de nós para bem viver a fé. Então, alguns testemunhos de uma fé amorosa, radical no melhor sentido dessa palavra, né, no sentido de ter raízes, que o senhor pôde ter visto lá e que o senhor pode contar para nós. Olha, o Brasil é um país onde a família é importante. Pesa. O nosso amor pela nossa família é importante. Agora, nós seríamos capazes de dizer adeus à nossa família para sempre, a causa da fé. Agora, tem aqueles que se têm convertido ao cristianismo, que sabem mesmo que isso é dizer adeus à sua família, cortar os laços familiares para sempre. E que, ao contrário, essa família já vê você como um inimigo. E mesmo assim, são capazes de dizer, sabe, isso para mim é importante, que é a minha família. Mas eu vou deixar essa família porque eu achei aquela pérola de grande valor, né? Que é a minha fé em Jesus Cristo. Poder deixar tudo, como diz nosso Senhor aos seus discípulos, deixaram tudo para segui-lo. Quantas vezes nós, que temos tudo, não somos capazes de deixar a mais mínima coisa pelo Senhor? Tudo aquilo que nos incomoda, nós deixamos. E queremos que a nossa fé seja uma fé de alegria, de joia, de cantos, mas não de cruz. Como é importante nós poder ouvir essa voz do Senhor e dizer, deixa isso. Eu tenho o que você precisa. Fantástico, Padre. Padre, o senhor, assim, poderia dizer para nós, já que o Fernando até roubou a pergunta que eu ia fazer, né? Uma delas, né? Sobre alguma história que o senhor tenha tido conhecimento. Mas o senhor poderia dizer para nós, assim, o senhor percebe, estando hoje nos Estados Unidos, né, que também é um país ocidental, onde há liberdade religiosa, e tendo estado no Oriente, o senhor verifica que lá, debaixo de perseguição explícita, a profundidade desses cristãos é muito maior? Eu vou te dizer que eu acredito, e acredito mesmo, que o sangue de mártires gera cristãos. E isso é uma realidade lá e uma realidade aqui. É verdade, de repente a gente não vai ser perseguido até derramar o sangue. Quem sabe? Quem sabe um dia, mas agora não. Mas nós temos que entender que as nossas dificuldades ajudam a trazer graças para os nossos irmãos que estão crescendo na fé. E nós temos que viver a nossa fé não olhando para nós mesmos. Temos que viver a nossa fé como fez nosso Senhor, como fizeram os apóstolos, olhando para os nossos irmãos. Que diz o nosso Senhor? É por eles que eu me santifico. Não foi assim que o Senhor disse? Pois é por isso que nós temos que repetir o mesmo. Nós somos cristãos. E como cristãos temos que dizer, é por eles que eu me santifico. É pelos meus irmãos. É pelos meus irmãos que eu conheço, aqueles que não conheço. Viver a nossa fé olhando para o meu irmão. Isso é importante. E acho que isso que acontece em tantos lugares,
e que, infelizmente, não acontece tanto nos países onde temos tudo. Excelente. Padre, nosso tempo já está indo. Eu queria pedir ao Senhor que deixasse para nós, né, um conselho, para nós aqui do Brasil, não é? Tem pessoas também nos assistindo aí nos Estados Unidos, também no Japão, em outros países, mas diante desse quadro que nós vivemos aqui no Ocidente, onde ideologias anticristãs têm se instalado em todos os âmbitos da nossa sociedade, né, na política, em todas as áreas. O que o senhor diz para os católicos cristãos, para eles preservarem a fé? Não é? Deixa esse conselho para nós. A primeira coisa seria, necessariamente, conhece a tua fé. Não vive a tua fé segundo aquilo que tu aprendeste lá na primeira comunhão. Não seja infantil na fé. Amadurece na fé, conhece a tua fé. A segunda coisa que eu diria é aquilo que eu estava comentando com um grupo hoje de manhã mesmo, é que não tem luz, por pequena que seja, que não brilhe na escuridão. Estamos vivendo uns tempos até que escuros. E cada um de nós tem recebido no batismo a luz de Deus no nosso coração. E temos nós que ser essa luz para os nossos irmãos. Conhece a tua fé e ser luz para os teus irmãos. Isso que eu diria para você, para nós todos, porque todos temos que viver isso. Maravilhoso, Padre. Olha, nós agradecemos demais a sua presença aqui no Brasil Cristão. Quem sabe voltar, né, ou qualquer dia desse aqui para nos visitar. Muito obrigada. Eu quero particularmente agradecer, viu, Padre? É uma alegria ver o senhor, ainda que seja por aqui, depois de tantos anos, né? Quando eu o conheci, foi lá na Apostólica em Curitiba, né? Que eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá. Então, agradeço de coração a amizade. Eu sei, o senhor tinha uma série de compromissos e o senhor, mesmo assim, quis estar conosco. Então, muito obrigado, de coração, muito obrigado. E ofereço as minhas pobres orações pelo senhor, pela Legião de Cristo, por todos os legionários que eu amo com todo o meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou mandando a minha bênção sacerdotal a cada um e a todos vocês lá no Brasil. De coração. Exato. E vamos ver se eu consigo mandar para o senhor um pacote de chimarrão, que eu sei que o senhor tomava. Né? Uma matinha de manhã não pode faltar, né? Exato. Só de manhã. Maravilha. Padre, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Muito bem. Maravilha, gente. Olha, vamos só recapitular aqui o que ele falou, né? Ele falou coisas que nós temos falado aqui no Brasil Cristão. Né? 3 coisas. A perseguição acontece sempre pela mesma razão. Né? A gente estava falando isso aqui. Incômodo, desde sempre. Depois, conhece a tua fé, não seja infantil na tua fé. Olha isso, gente. Que é a missão do Brasil Cristão levar esse conhecimento de fé e seja luz, mesmo que pequenininha, essa luz vai brilhar na escuridão. Eu percebo que o Padre Anselmo não quis entrar em algumas coisas, porque ele é capelão do Exército Americano. Ele teve um cuidado. Né? Teve todo um cuidado mas ele passou por lugares e viu coisas terríveis. E eu acho que isso é interessante até, porque dessa plataforma que ele vem hoje e fala para nós assim, olha, aquilo que nós temos tem poder de iluminar a treva. Aquilo que Deus deu a nós tem poder de trazer a luz aonde não há, né? Então, de fato, é muito, muito belo, muito bonito, muito verdadeiro, e de um homem que viu coisas pesadas, terríveis, porque de fato ele viu, quando ele fala do exército americano que cercou o lugar para que eles pudessem ter missa, ele estava lá, ele fez parte do cerco. Logo após um bombardeio ali. Exato, ele fez parte desse cerco. Então... Gente, e aí, você em casa, tem coragem de negar a sua família por causa de Cristo ou isso é pesado demais para você? Vou deixar essa pergunta aí no coração enquanto a gente faz um intervalo e já já a gente volta.